Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Rezende e hoje eu vou resolver com vocês duas questões da prova da Escola Naval do ano de 2014. A primeira diz o seguinte: observe a figura a seguir. Eu tenho um circuito, tá? Eu tenho uma chave, eu tenho um resistor de 0,5 ohms, uma fonte de 2 volts, um capacitor de 2 farads em paralelo com uma lâmpada de resistência que aqui no exercício fala que é desconhecido. Vamos lá. Até o instante da abertura da chave, o circuito representado na figura acima se encontrava em regime permanente. Desde o instante da abertura da chave até a lâmpada se apagar completamente, observa-se que a energia armazenada no capacitor de capacitância 2 farad sofre uma variação de 0,25 Joule. Considerando a lâmpada como uma resistência R, qual é o valor de R em ohms? Bom, vamos lá. Primeiro passo. Esse circuito em regime permanente, ele tem uma fonte contínua. A gente sabe que o capacitor em corrente contínua é um aberto. Logo, esse circuito ele ficará funcionando na prática dessa forma. O capacitor carrega e eu tenho aqui um circuito que vai ter sempre essa corrente passando pelo resistor e passando pela lâmpada. Tá certo? Enquanto essa chave não for aberta, esse é o comportamento do circuito. Feito isso, como é que eu faço para descobrir a tensão do resistor? Eu faço um divisor de tensão. Tá? Em outras aulas, videoaulas, eu apresentei para vocês a fórmula de divisor de tensão, que é tensão total, no caso a tensão de alimentação, vezes a resistência do resistor que eu quero descobrir, a tensão, dividido pela soma deles. Como eu não sei a resistência, eu vou chamar de R. Então, é 2 vezes R sobre 0,5 ou 0,5 mais R. Feito isso, qual é o próximo passo? A chave abre. Quando a chave abre, a fonte ela fica fora do circuito. Esse capacitor carregado vai tender a descarregar na lâmpada, é o que o problema fala aqui. Nesse momento, ele diz o seguinte, que a variação de energia do capacitor é de 0,25 Joule, ou seja, essa energia de 0,25 Joule, essa é dada por CV ao quadrado sobre 2, que é a fórmula de energia do capacitor. E foi dado no problema que essa energia é de 0,25 Joule. Tá certo? Bom, com isso eu consigo descobrir qual é a tensão aplicada na lâmpada. Aí eu venho aqui desse lado, ó, e jogo CV ao quadrado sobre 2. C, 2. V ao quadrado, V é o que eu quero descobrir, dividido por 2, igual a quanto? A energia que o capacitor perdeu, né? A variação de 0,25 que foi para a lâmpada. Com isso, esse 2 corta com esse 2. V ao quadrado igual a 25. V vai ser a raiz de 0,25. Raiz de 0,25 é 0,5. Então, V é igual a 0,5 volts. Beleza. Agora eu vou naquela fórmula que eu obtive lá no início. E eu vou ter o quê? A tensão de 0,5, que é o que tem na lâmpada, é igual a 2R sobre 0,5 mais R. Eu venho aqui, passo esse 0,5 mais R multiplicando por outro lado, vai ficar 0,5 que multiplica 0,5 mais R igual a 2R. 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. 0,5 vezes R dá 0,5R igual a 2R. Arrumando isso aqui, esse 0,5 passa para lá subtraindo, que ele está somando aqui, vai dar 1,5R igual a quanto? 0,25. R igual a 0,25 sobre 1,5. Como a resposta é em fração, o que a gente faz? A gente transforma em dois inteiros. Se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, eu vou ter 25 por 150. Se eu simplificar por 25, 25 por 25 dá 1. 150 por 25 dá 6. 1/6. Então, a resistência dessa lâmpada é 1/6. Tá certo? Então, vamos lá. É uma questão, antes de, eu não esqueci de mencionar para vocês, a Escola Naval ela é uma prova de nível muito alto. Tem-se que estudar mesmo, a preparação para ela é complexa, e esse tipo de questão é uma questão relativamente fácil, né? Então dá para resolver por uma técnica rápida, que foi o que eu mostrei aqui, e você consegue poupar energia para outras questões, tá certo? Bom, vamos para a próxima. A próxima questão, ela é também da Escola Naval do mesmo ano, a mesma prova, né? Uma outra questão de eletricidade. Eu tenho um circuito e ele diz o seguinte, que as correntes IG e 0 assumem os valores que estão representados no desenho. I0 igual a 1 ampere e G igual a 0. Quando a resistência variável R3 é ajustada para um valor, Q
essa condição é satisfeita. Ou seja, o que acontece aqui? O R3 é um potenciômetro. Eu ajusto ele até o galvanômetro, que é esse medidor aqui, né, esse, no caso é um perímetro, marcar 0. Quando ele marcar 0, essa condição aqui é verdadeira. Tá? Eu ajustei e eu tenho essa relação. E ele quer saber quanto que vale a soma deles. Bom, coloquei aqui a condição que o problema fornece. Isso aqui, pessoal, nessa condição é uma ponte de Wheatstone. Ou seja, a corrente é 0 e as tensões nesses terminais são iguais. Tá? É uma ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone eu posso fazer essa relação matemática. R1 vezes R3 igual a R2 vezes R4. Tá certo? Sabendo que R3 é 2R1 e sabendo que R2 é 2R1, substituí aqui, cortei e cheguei à conclusão que R1 é igual a R4. Tá certo? Nesse ponto aqui, eu calculo a queda de tensão no resistor de 4 ohms. Consequentemente, eu descubro na ponte qual é a queda de tensão. Então, beleza. Vem aqui. V igual a RI, o R é 4, o I é 1. Então, aqui tem 4 volts. Se a fonte tem 6, nessa parte da ponte eu tenho quanto? 2 volts. Chega uma corrente, né? Lembrando que aqui são pontes que têm o mesmo potencial, né? Que o potencial são iguais, tá? E o medidor está aqui marcando 0. Como não tem corrente aqui, a corrente passa direto. A corrente que está medindo aqui é 0, vem uma parte para cá e vem outra parte para cá. Eu vou calcular a parte que está aqui, tá? Visto que isso é uma ponte. Logo que eu tenho 2 volts, o R1 é igual a R4, então eu posso fazer o quê? Um divisor de corrente. A corrente que eu quero é esse linha, né? Eu poderia achar também essa corrente desse lado. Nesse caso, tanto faz, porque eu sei todas as relações de R, não teria problema. Mas eu escolhi esse lado aqui. Beleza. Então, corrente total, que é 1, vezes a resistência do lado direito, no caso R2 é 2R1 e R3 é 2R1, então dá 4R1, está aqui, dividido pela soma dos resistores. R1 mais R4, eu descobri que R4 é igual a R1, então dá 2R1, mais 4R1. Né? Que é esse lado de cá, que dá o total de 6R1. Feito aqui, o R1 é comum, eu posso cortar. 4 sobre 6, simplificando, dá 2/3. Tá? 2/3 é a corrente que passa aqui. Aplicando a lei de Ohm, R é igual a V sobre I. O R é a REC, tá certo? A corrente é que passa pela REC. Como elas são iguais, eu poderia fazer por parte, mas estou fazendo inteiro. R mais R, 2R, tá? 2R1 nesse caso, é igual a V, que é 2 volts, sobre I, que é a corrente que passa nesse ramo, que é 2/3. Esse 2/3 inverte, vira 3/2, corta com 2, fica 2R1 igual a 3, R1 igual a 3 sobre 2, que é igual a quanto? Meio. Se R1 é igual a... meio não, 1,5, desculpa. Se R1 é igual a 1,5, R4 também é igual a 1,5. Se R3 é igual a R2, que é o dobro de R1, e R1 é 1,5, R2 e R3 são iguais a 3. Então, vem aqui, ó, R2 igual a 3, que é o dobro de R1, R3 igual a 3, que é o dobro de R1, R4 igual a 1,5, que é igual a R1. Feito isso, a soma vai dar quanto? 1,5, que é o R1, mais 3, que é o R2, mais 3, que é o R3, mais 1,5, que é o R4. 1,5 mais 1,5, 3, mais 3, 6, mais 3, 9. Logo, a resposta é a letra A. Como eu falei para vocês, essa questão, ela, embora seja simples de resolver, nem tão simples, né? Ela foi muito conceitual, então vale saber o conceito de ponte de Wheatstone, é muito importante saber o que é uma ponte de Wheatstone, porque dado que isso aqui é uma ponte de Wheatstone, eu consigo fazer essa relação matemática e consigo achar as correntes, sabendo que aqui no medidor, ele só foi medir qual era a corrente aqui, a corrente sendo 0, daqui para cá desse ponto, é como se tivesse uma corrente do direto e a outra também. Aí eu posso fazer essa relação que eu fiz e chegar nessa resposta. Tá certo, pessoal? Bom, dêem lá uma curtida lá se vocês gostaram. Inscrevam-se lá, por favor, no canal. E vão lá do lado da inscrição. Você tem um sininho que você pode clicar e sempre que tiver novas aulas, vocês vão ter essa notificação para vocês poderem assistir. Tá certo? Até a próxima, pessoal. Fiquem na paz.